O podcast do Tony de hoje é com o professor doutor Carlos Leomar Creus. Eu estou utilizando uma linguagem acadêmica, titulação acadêmica, mas a maioria dos amigos conhecem como Carlos Creus. Carlos Creus não nasceu em Caçador, assim como eu não nasci. Mas para a gente que está aí acima dos 15, 20 anos em Caçador, somos todos caçadorenses porque contribuímos, vivemos, usufruímos da nossa bela Caçador todos os dias. Carlos, quem é o Carlos Creus? Quem é o Carlos Creus? O Carlos Creus é um cidadão que veio para Caçador nos idos de 1985, quando então a antiga Empasc, empresa de pesquisa do estado de Santa Catarina, me contratou e me deslocou para trabalhar na então Empasc, hoje EPAGRE, Estação Experimental de Caçador, para cuidar da área de socioeconomia dos estudos experimentais desenvolvidos aqui em Caçador, que atenderiam o setor de fruticultura, em particular a maçã, a olericultura, com alho, tomate, piscicultura, enfim, é um cidadão que veio para Caçador em 85 e que está aqui contribuindo com a cidade durante todo esse período todo. Então, como você diz, eu não nasci em Caçador, mas me sinto muito bem aqui. A cidade me acolheu bem e sou uma pessoa feliz por aqui. Bom, eu falei em 15, 20 anos, 85 para 2024, são 39, quase 40 anos, Carlos. Depois da EPAGRE, você tem formação em... Eu sou engenheiro agrônomo. Aí Formou por qual universidade? Na Universidade Federal do Paraná. Formei na Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiz uma primeira pós-graduação a título de mestrado em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E minha última formação acadêmica foi na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu tive o título de doutor em Engenharia de Produção. Carlos, muitas pessoas dizem assim, politicamente falando, ou linguagem que o povo fala. Pois é, tem formação, doutor... Mas e aí, em termos de política e gestão, qual é a experiência que você acumula? Pois então, logo que eu vim para Caçador, já orientado pelos meus professores em Porto Alegre, eles diziam assim: Carlos, você vai para uma cidade do interior, e uma forma de você se tornar conhecido é você se vincular com a universidade local. E assim eu fiz. Então, logo que eu vim para Caçador, eu me vinculei com então FEARTE, e fui professor durante muitos anos, título que eu ainda hoje carrego, e isso me tornou uma pessoa bastante conhecida na cidade, porque onde eu chego eu tenho ex-alunos. E esse fato de eu me tornar conhecido, me tornar popular, me possibilitou assumir cargos de gestão. Então, o primeiro cargo de gestão que eu assumi foi o de gerente regional da EPAGRE, aqui mesmo em Caçador. Cargo esse que eu desempenhei, acho que foram 5, 6 anos, quando o então secretário regional Valdir Cobalcini me chamou para assumir uma gerência na então Secretaria Regional aqui de Caçador, cargo que eu fiquei mais de 2 anos. E logo na sequência, então, foi uma espécie de recompensa pelo meu trabalho, as lideranças locais aqui me conduziram para Florianópolis para um cargo de gestão muito importante, que foi de presidente da Fátima, cargo esse que com muito orgulho eu desempenhei, atendendo as demandas do Estado, atendendo as demandas de Caçador, por um período superior a 2 anos. Daí, na sequência, também já fui para um cargo de gestão na própria EPAGRE em Florianópolis, atendendo então também as demandas, em particular as demandas de planejamento da EPAGRE, cargo que eu desempenhei por mais de ano. Depois eu tive uma outra experiência de gestão importante em Florianópolis, junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura,
onde então o secretário Valdir Cobalcini era o nosso secretário de Estado, ele me convidou para ser o seu chefe de gabinete. Então foram mais 4 anos lá em Florianópolis, em gestão, atendendo demandas, ajudando o caçador e me dando também uma boa experiência. E depois, nessa área de gestão ainda, Tony, eu fui como deputado para a Assembleia Legislativa, onde fui chefe de gabinete do deputado Cobalcini, durante pelo menos 2 mandatos lá, junto na Assembleia Legislativa. Então, a parte de gestão pública, eu me considero uma pessoa assim que transitou por vários cargos, por várias áreas, ambiental, infraestrutura, o agro, me dando uma boa qualificação na parte de gestão pública. E também na parte de gestão privada, eu tenho meus próprios negócios, eu sou me considero um homem de negócios, eu tenho investimentos na área florestal, que é a grande carro-chefe aqui da nossa região, o setor florestal. Então eu sou um investidor no setor florestal e tenho também outros negócios em outros endereços que me fazem então um homem assim também voltado à gestão privada. E então são coisas assim que eu me orgulho bastante. Carlos, eu vou fazer um preâmbulo aqui para o amigo que está nos assistindo, aliás, 2 preâmbulos, que estamos assistindo em Caçador e Região, para dizer um pouquinho mais quem é o Carlos. O Carlos Creus, eu pessoalmente conheci em 1997, quando eu fui assessor de gabinete do saudoso de Lemos, e o Carlos Creus, junto com o José Luiz Petri, vindo de uma viagem, se não me falha a memória, de São Joaquim, tiveram uma ideia de criar o Infrute, o Encontro Nacional de Fruticultura, para realizar em Freiburg, que teve muitas versões, ano a ano, depois passou a 2 anos, hoje acho que está até desativado. Naquela época, a primeira pessoa, o primeiro contato do Carlos em Freiburg para esse evento um amigo, me falhou o nome agora, mas era seu aluno de administração, está em Rio Verde, em Goiás, advogado. O nome dele? Gilson. O Gilson Rodrigues. É advogado, se não me falha a memória. Então, o Carlos Creus de hoje é o Carlos Creus do Infrute. Aquele que a gente ficava lá, corria para um lado, arruma asfalto, arruma stand, arruma som, o Carlos lidando com palestrante, vários palestrantes internacionais, é aquele Carlos Creus. O segundo ponto que é importante eu falar aqui é que o Carlos, o segundo presidente do MDB, o vereador Johnny, confirmado pelo deputado Valdir Cobalcini, o Carlos é um dos pré-candidatos a prefeito de Caçador pelo MDB. Importante frisar que tem o Carlos, o ex-prefeito Imar e os vereadores Johnny e Márcio JF. Posto isso, importante dizer assim que algumas pessoas podem questionar. Mas quem é o Carlos? O Carlos ele já disse quem é. Mas o Carlos se afastou de Caçador? Como é que você vê isso, Carlos? É interessante, Tony, e assim uma bela lembrança essa história do Infrute que efetivamente surgiu de uma viagem nossa aqui de Caçador para São Joaquim, no retorno. Nós temos que criar uma coisa importante na nossa região e para fomentar a fruticultura, e aí surgiu a ideia do Infrute, que foi um belo projeto, e aliás, ainda parece que esse ano teremos uma nova edição do Infrute, pelo que eu sou. Né? Teremos uma nova edição. Então, por 10 anos seguidos, eu tive a oportunidade de liderar todo esse processo, trazendo gente do mundo inteiro para conhecer a nossa região, para trazer ensinamentos, para trazer conhecimento para cá. Vinha palestrantes dos Estados Unidos, da Nova Zelândia, da Europa, de todos os locais. Uma coisa muito bacana que se construiu e que divulgou muito a nossa região, assim, para o mundo inteiro. Né? Uma coisa assim
muito bacana, que eu também me orgulho, e uma boa lembrança, né? Uma coisa assim, muito interessante. Aí a segunda questão, Tony, que você coloca, uma questão assim, mais política. Sim, o meu nome está à disposição, Tony. Então, o meu nome está à disposição para uma disputa pela Prefeitura de Caçador, onde, num contexto todo, onde o MDB tem 4 postulantes. Eu tenho sido uma posição muito assim, olha, meu nome está à disposição, mas eu não quero assim, que seja haja uma disputa, que haja assim, uma guerra interna, porque as experiências mostram que sempre que um partido entra em disputa interna, ele sai enfraquecido, e uma eleição é sempre assim que tu tem que ter um bom time, tu tem que ter um time unido, tu tem que ter um time forte, para que você saia, você saia vencedor. Então a minha posição tem sido clara nesse sentido. Meu nome está à disposição, sou um pré-candidato, mas se a questão partidária for mais forte, se acharem que tem nomes mais preparados para essa disputa, não tem problema. Eu me afasto com toda a grandeza, com toda a dignidade, e deixo essa posição para pessoas assim que a sociedade achar que tem melhores condições. Mas se num processo natural isso cair sobre mim, eu sei das minhas qualidades, eu sei da minha competência e sei também que posso fazer um bom trabalho para a nossa querida Caçador, fazendo com que essa cidade cresça ainda mais, se desenvolva mais e que nós tenhamos uma qualidade de vida cada vez melhor. Carlos, antes de partir mais com profundidade na política, retornando ali, o que você pode dizer para essas pessoas que eventualmente disserem, mas o Carlos abandonou o Caçador, ficou fora? Certo, Antônio. Sim, na verdade eu tive um período de 12, 13 anos que eu estive em Florianópolis. Mas é bom a gente lembrar essa história. Por que o Carlos foi a Florianópolis? O Carlos era da IPAGRE, o Carlos professor universitário e o Carlos foi a Florianópolis. Por quê? Eu fui a Florianópolis porque Caçador me pediu. A sociedade caçadorense me disse, Carlos, Caçador tem que estar representado no governo do estado com o governador Luiz Henrique. Nós tínhamos uma outra liderança do partido, que era o hoje deputado federal Valdir Cobalcini, sim, mas o deputado Valdir Cobalcini fez uma opção por ficar na Secretaria Regional de Caçador, que também era um posto muito importante. E aí restava, Caçador também precisava alguém na linha direta lá em Florianópolis, dentro desse governo. Aí a sociedade, as lideranças me convocaram. Então eu fui para Florianópolis, não por livre e espontânea vontade. E eu me lembro bem dessa história. Quando vieram me convidar, eu disse, não, mas eu estou bem aqui. Foi o que eu respondi, eu estou satisfeito com o Caçador. Tá tudo certo. Eu tenho minhas aulas aqui, eu tenho meus projetos aqui, eu toco minha vida aqui. Eu não tenho essa ambição. Mas aí, quanto mais eu dizia que não queria, mais eu reforçava. E eu acabei cedendo. Não, se for para contribuir com o setor produtivo, se for para vamos dizer assim, se for para contribuir para o Estado, então eu vou. E isso então me colocou em Florianópolis, atendendo a essa demanda local. E eu considero que foi assim um período importantíssimo, porque eu amadureci muito lá, Tony. Eu, vou dizer assim, todos esses cargos que eu tive lá, que tive a oportunidade de desempenhar, me tornaram uma pessoa assim, vou dizer assim, mais apta para enfrentar desafios. Então, respondendo, mas o Carlos ficou muito tempo fora. Fiquei um bom período fora, sim, mas isso não quer dizer que eu não tenha Caçador aqui no peito, que não gosta dessa cidade. E importante também, eu fui para atender as demandas locais, e todo esse período que eu tive lá, vamos por 12 anos, e eu pensei muito em Caçador, contribuí muito com o Caçador, com toda a nossa região, e sempre que tinha alguma demanda, era a prioridade resolver esses problemas. Então, junto com o deputado Cobalcini, nós pudemos contribuir muito
com Caçador. Então não foi um tempo perdido, não foi um tempo, foi para Formosa para viver da ideia. Não, pelo contrário. Eu estive lá trabalhando arduamente, com afinco, para que resultados surgissem em benefício da sociedade e, em particular, em benefício do Caçador. Carlos, é sabido que você contribuiu de forma significativa em várias campanhas do deputado Cobalcini, tanto para a Assembleia Legislativa, para a LESC, como para a Federal. Você foi o coordenador, ou pelo menos um dos coordenadores, aí umas 5, 6 campanhas. Isso também te deu experiência política para esse cargo que você está colocando à disposição para disputar? Sem dúvida, Antônio, sem dúvida. Eu sei os bastidores e sei a linha de frente, eu sei como se dá o processo, o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. Então eu fui coordenador de 4 eleições vitoriosas do deputado Cobalcini para estadual. E a última, onde nós elegemos Caçador, tem agora um deputado federal. Eu estive por trás, vamos dizer, estive na linha de frente coordenando todo esse processo para que Caçador e região hoje tenham um deputado federal. E sim, e você, Carlos, eu amadureci muito. Hoje eu sou uma pessoa que conhece muito bem Caçador, mas conheço o estado inteiro, conheço Caçador, conheço a região, e conheço o estado, conheço lideranças do estado inteiro. Então isso também... Lideranças que poderiam ajudar bastante o prefeito de Caçador, Carlos Creuza, no futuro? Sem dúvida, as portas elas se abrem quando você tem amigos, quando você tem conhecidos. Então, se nós olharmos a estrutura de governo hoje do Estado, a nossa estrutura dos deputados, eu conheço a maioria dessas pessoas e eu tenho esse trânsito que me possibilita, mas eu sendo prefeito, me possibilita sim trazer benefícios e fazer com que as demandas de Caçador sejam atendidas. Bom, Carlos, nós estamos num momento conturbado, não, nebuloso sim, cenário razoavelmente indefinido. Muita conversa, muitas articulações. Você se move também, fora do MDB, em outras conversas com outros partidos sobre essa eleição, sobre a tua pré-candidatura? Sim, essas conversas elas são naturais. Eu não tenho partido, como eu falei, eu tenho deixado a coisa assim, que seja mais espontânea. Mas as pessoas com as quais eu converso, elas não são só pessoas do MDB. Até porque, se você quer um projeto vitorioso, você precisa ter um exército, você chama assim. Ir além do partido. Você precisa ir além, você precisa ter uma boa coligação. A nossa estrutura multipartidária que nós temos no Brasil, ela te coloca assim, olha, é muito difícil você ganhar uma eleição com chapa pura. É muito difícil, é complexo. Acontece, por exemplo, das Antas nós temos ali uma chapa pura. Mas é uma coisa muito complicada. No município que nem Caçador, não dá para pensar nisso, porque temos muitos partidos fortes e você tem que trazer aliados. Então você tem que saber compor, tem que saber costurar e fazer um bom time, uma boa coligação. E efetivamente eu tenho trabalhado assim. Talvez não com o afinco que seja necessário, mas eu tenho feito sondagens, até porque eu não sei se eu serei o candidato, eu não sei. Eu sei nesse momento que o meu nome está à disposição como um pré-candidato. Quem vai dizer se eu serei candidato ou não, no primeiro momento é o meu partido, que é o MDB, e depois também tem que ter um programa da sociedade. Se a sociedade achar que, não, cara, deixa para outro, não tem problema. Então eu tenho sido claro nesse sentido. Mas, afirmativamente, em relação à tua colocação, eu tenho me movido, sim, em conversas com outro partido. Carlos, uma outra questão, eu tenho que te perguntar, a pergunta de 1 milhão. Como é que você avalia a atual gestão do prefeito e como é que você se colocaria como candidato, claramente, em oposição a esse grupo político? Assim, como eu avalio a atual administração? Eu penso assim que Caçador é uma cidade amadurecida, nós temos que levar a régua em termos de gestão.
O grupo que está hoje ali, ele já teve a sua oportunidade, eles estão, vamos dizer assim, vários anos já tendo a oportunidade de mostrar as suas ideias, de fazer o seu trabalho. E uma cidade do porte de Caçador, ela precisa inovar, precisa mais, precisa ir além. Então eu me coloco assim como no sentido de que está na hora de mudar, de renovar. Então a atual administração ela já está há um bom tempo e eu diria o seguinte, é hora de mudança, Antônio, é hora de botar de cabeças novas na gestão, um novo time, que Caçador vai ganhar muito com um novo time, um time que esteja afinado com gestão, um time que conhece os caminhos políticos e que tenha, vamos dizer assim, acima de tudo, boas ideias. Eu acho que Caçador vai ganhar muito com isso, com uma troca nesse estágio da atual administração. Bom, no grupo político que está no governo, eu acho que ninguém pode negar, até mesmo fora desse grupo, de que o Saulo talvez seja o grande eleitor desse grupo. Em contraponto, como é que você vê a participação do deputado Valdir Cobalcini, outra grande liderança municipal, numa campanha sua ou do MDB? Com certeza o Cobalcini é o principal cabo eleitoral da candidatura do MDB. O Cobalcini é o principal cabo eleitoral. É claro que a gente vive uma espécie de uma dicotomia, eu diria assim, que existem as eleições municipais e existem as eleições majoritárias. Nós saímos há pouco do processo das eleições majoritárias, onde Caçador assim, teve um comportamento muito bonito, ou seja, trabalhou-se pelos dois candidatos da cidade. Muito embora apenas o Cobalcini tenha chegado, mas o eleitor, o cidadão, a sociedade catarinense, os caçadorenses, eles tomaram as duas bandeiras, tomaram pela frente a bandeira do Cobalcini e a do Saulo, e votaram em massa nos dois caçadorenses. Não obstante, sejam de partidos diferentes. O que acontece agora? Agora nós vamos para as eleições municipais. É natural que o Saulo Speroto, nosso ex-prefeito, ele assuma a candidatura do atual prefeito ou alguém do mesmo grupo político. E também é natural que o Cobalcini agora venha e apoie a candidatura, vamos dizer assim, do seu grupo político, que é o MDB, e junto com os seus aliados. Carlos, como é que você avalia o momento do MDB? Popularmente se fala que quem tem 4 pré-candidatos não tem nenhum candidato. E 4 candidatos, pelo linguajar popular, ele enseja, demonstra uma eventual divisão. Como é que você avalia este momento do MDB? Você avalia que o MDB, como um todo, é capaz de se reunir e trabalhar com afinco por um dos 4 candidatos? Essa sim, me parece uma pergunta de 1 milhão, Antônio, mas eu diria assim, sim, o MDB tem essa capacidade. Nós estamos num momento de afirmação, assim, diria assim, olha, joga-se a rede e vamos ver o que vem. Muito nessa linha. Então é natural. Eu me lembro que na eleição passada, a essas alturas, em Curitibanos, nós tínhamos 7 pré-candidatos. O MDB tinha 7 pré-candidatos. O prefeito era o Dudão vinha de uma boa administração, e 7 companheiros do MDB deixaram seus nomes para suceder o Dudão. E o processo foi indo, daqui a pouco sobraram 3, depois sobraram 2, e no fim o Cleverson saiu o candidato dos 7. Mas isso definiu mais lá na frente, então já nós estávamos lá por junho, julho. Mas foi um processo natural, construído assim pelo partido e que funciona. Então eu assim não tenho essa preocupação, olha, o MDB hoje tem 4 candidatos, isso é ruim, isso não sei o quê. O que todos nós 4 precisamos ter é a maturidade de cada um saber dimensionar o seu potencial e saber a hora de quando dizer, olha, eu sigo em frente ou eu vou apoiar alguém que tenha a menor disposição que eu. Então, olhando os nossos 4 pré-candidatos, os 3 meus companheiros pré-candidatos,
Eu vejo isso. Eu vejo que já a coisa vai se alinhar, né? O MDB vai ter um candidato só, que eu aposto que no meu nome, e nós vamos unidos para essa eleição e vamos ter condições de fazer uma boa coligação e vencer as eleições. O deputado federal Cobalcini, em recente conversa lá em Rio das Antas, me confirmou, e eu noticiei isso no agorasc.com.br, de que ele, deputado, tinha assim um prazo em sua mente para definir essa candidatura, que seria o final de fevereiro. Você também está gritando nesse prazo, antes, depois, como é que você avalia? Eu tenho a informação que o partido tem reunião marcada para meados de fevereiro com esse objetivo, ver se afina, se define o nome que vai para a disputa. E também escutei do próprio deputado Cobalcini essas afirmações que isso foi lá por outubro, novembro, quando consultado sobre o quadro do MDB local, o Cobalcini dizendo, olha, é cedo para nós definirmos o nome, é cedo. É bom que tenha assim, um processo de nomes que aparecem e daqui a pouco a gente define. Então isso não é fato que tenha acontecido. O Cobalcini, quando é consultado, ele diz, olha, ainda é cedo, vamos vendo, vamos afinando isso. Então, eu quero crer que fevereiro é um bom, vamos dizer assim, um bom prazo para até o final de fevereiro o MDB ter o seu nome. Bom, partindo, eu não tenho aqui a data exata, mas eu acredito que as convenções partidárias, na definição de candidaturas e coligações, vá lá para o meio de julho, ou quem sabe início, acho que até início de agosto. Ou seja, temos aí 5, 6 meses para uma definição. É possível dizer hoje quais partidos mais à esquerda teriam mais possibilidades de fechar com o MDB numa coligação? Eu diria sim, que existe, claro, um candidato hoje 100% definido, que é o atual prefeito, que ele tem uma opção partidária, ele tem um grupo que está com ele, mas alternativamente a isso o MDB é uma agremiação que vai ter o seu candidato e que vai trazer gente, não diria só de esquerda, não diria isso. Nós temos assim, porque o MDB é tido um partido de centro, vamos dizer assim, que ele foge um pouco das polarizações. Mas nós temos condições sim de trazer boas coligações em todo o espectro partidário. Claro, tem partidos mais à esquerda e partidos mais à direita. Em eu sendo, por exemplo, o candidato, com certeza não vou focar só em esquerda, vou focar também no outro espectro. Até porque eu me considero assim, uma pessoa muito tradicional nos costumes e liberal na economia. Então eu tenho esse perfil. Então, e vindo do partido que eu venho, que é o MDB, que é um partido de centro, até acho interessante trazer alguns componentes mais de esquerda e outros mais de direita, para que dê uma certa diversidade de ideias. Eu acho que a gente precisa muito disso e isso enriquece uma futura administração e quem ganha com isso é a população. Carlos Creus, microfone aberto para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, Antônio, de você ter me convidado a estar aqui, poder bater esse papo, lembrando, inclusive, os bons tempos, lá nos tempos que você estava em Freiburg. Passou, né, Carlos? Lá a gente se conheceu, aqueles bons tempos quando se organizava o Frute. Então, a conversa contigo é sempre uma conversa boa, então eu te agradeço por isso. Então, eu agradeço, em particular, a oportunidade de estar aqui, conversar com os ouvintes e para quem sabe um pouco mais sobre quem é o Carlos Creus, o que o Carlos Creus pensa. Será que o Carlos Creus seria um bom prefeito para Caçador? Que eu acredito que sim. Então, te agradeço muito essa oportunidade. Agradeço também as pessoas que estão ouvindo por me darem essa oportunidade de estar levando essas informações, levando essas ideias a todos. Tá? Obrigado, Carlos Creus.
O podcast do Tony trouxe hoje o pré-candidato do MDB a prefeito de Caçador para esta conversa franca, tranquila, sobre as coisas do passado, as coisas atuais e os projetos do futuro. Agradeço a você pela audiência e reafirmando que a partir deste momento, pelo menos até meados de outubro, final de outubro, sempre nas quartas-feiras, priorizando o horário das 14 horas, uma entrevista diferente para você. Por aqui passarão lideranças políticas, personalidades de nosso Caçador e de toda a região, lideranças políticas não só de Caçador, de toda a região. Enfim, o objetivo aqui é trazer para se expor e expor suas ideias, os programas, as coisas boas que nós temos na nossa região, para você que nos dá o prazer da audiência. Eu costumo dizer que no podcast do Tony só vem gente que tem algo a dizer. Com todo respeito aos demais colegas canais, aqui só pessoas que têm algo a dizer para a nossa sociedade catarinense. Agradeço você pela audiência, reitero que para informações e opiniões, inclusive políticas, agora sc.com.br. Um abraço para você, até a próxima quarta, 14 horas, com mais uma entrevista no podcast do Tony.